paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Guardo a certeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de luta. Paz pela paz, o mundo novo, a liberdade, pela beleza de amar. Agora sim, agora sim. Vamos lá. Olá, meu amigo, olá, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, bem-vindos. A vida continua, está no ar. Muito bem. Vocês viram aí, já homenageando a paz, porque nós temos aí a chance, a boa perspectiva aí de paz na faixa de Gaza, o conflito do Hamas e Israel parece que está chegando ao fim. Queira Deus isso seja verdade, que o cessar-fogo seja de fato permanente. Ontem eu vi crianças brincando no meio daqueles escombros lá de Gaza, e as crianças parece que estão alheias ao que se passa, né? Parece que aquelas mortes todas elas esqueceram. Elas estavam brincando com uma bola, uma peteca, não sei. Eu falei, olha as crianças brincando. E hoje pela manhã eu vi as praias de Gaza. É um lindo cenário. Um mar lindo, as ondas batendo lentamente, assim, escumas brancas de onda, um mar azul, é o Mediterrâneo ali. Ah, Senhor, que bom, hein? Se a gente puder ver aquela cidade reconstruída, o povo vivendo bem ali, é um sonho. É o sonho da paz. Bem, então, dedicando esse programa à paz e também às crianças, que se aproxima aí o 12 de outubro, nós hoje, nesse 10 de outubro, vamos gravar o nosso programa, que eu queria ter gravado antes, mas não foi possível. Eu vou me justificar aqui, nós tivemos uma semana diferente, atípica, primeiro porque nós estivemos aí palestrando aí em Campinas, depois aqui em Jaguariúna, e outros corre-corres daí, de lá, de cá, eu acabei deixando para gravar hoje. Queria gravar ontem, queria ter gravado ontem, 9 de outubro, porque é uma data muito cara para nós espíritas, né? Você sabe do que eu estou falando. E é o tema da nossa live de hoje. É o Auto de Fé de Barcelona, de 1861. Esse fato ele tem que ser lido, observado, avaliado como um ato, um evento que a espiritualidade orquestrou, né? Não foi assim tão uma coisa acidental, de repente o bispo lá resolveu queimar os livros de Kardec. Tem mais coisas aí. Quem quiser saber mais, a internet está cheia de vídeos excelentes. E um podcast aí da AME, Rio Grande do Sul, muito interessante. Está aí as primeiras dicas. Lembrando do evento que eu participei no dia 4 de outubro, em Campinas, foi um evento da USE em parceria com as editoras M, de Capivari, e editora Allan Kardec, de Campinas, também com a participação da APAI, que ofereceu sua belíssima sede em Campinas para o nosso evento. O evento reuniu cerca de 150 pessoas, por aí,
Não foi numeroso, mas foi de muita qualidade. Tivemos palestras, tivemos rodas de conversa, tivemos atividades recreativas com as crianças, atração musical e a exposição dos livros das duas editoras, né? Isso tudo foi muito bem temperado aí com a alegria, a fraternidade, as pessoas que se reencontram, né? O espiritismo também tem muito disso, é preciso abraçar os companheiros, os confrades. Alguns que eu conheci apenas pela internet, eu vim a conhecer pessoalmente. É o caso do Gesiel Andrade, que eu vou mostrar ele aí. Tivemos também a presença de companheiros da USE São Paulo, mais uma vez, que veio aqui confraternizar e apoiar o evento da sua co-irmã, a USE de Campinas, a USE Campineira, que surgiu no 4 de outubro, olha aí, 4 de outubro de 1953, portanto, fazendo 72 anos a USE de Campinas. Parabéns à sua diretoria, na pessoa do Carlos de Paula, Luciano Gerciel e outros tantos companheiros, Paulinha, a própria Triana, há um time aí que está muito bem empenhado em marcar, pontuar cada data importante do nosso movimento, resgatar lideranças, resgatar eventos, fatos, muita coisa na nossa história que é bonita. E eu estive lá, claro, encontrei amigos. O professor Severino Celestino estava lá de novo para falar sobre Evangelho e Espiritismo, nos dando muita informação sobre os textos do Evangelho, na sua origem, em hebraico, ele que é um estudioso da língua, um estudioso da cultura hebraica. Tivemos, como eu já disse aí, com os amigos das editoras M&CA, que é a Estela Basso, um abraço a ela. O pessoal da M, estava lá o Arnaldo Camargo, o Antônio Zério, a equipe do balcão lá com a Paulinha, distribuindo lá material e vendendo livros. A Agenda M já estava lá, novinha, Agenda 2026. Esse aqui é o Marco Milani, nosso amigo, que também palestrou sobre temas interessantes, sobre a obra de Allan Kardec, a importância de estudar Kardec. E, meus amigos, ainda quero falar um pouquinho do Gesiel Andrade, né? Um pouquinho mais de força para vocês. Vamos ver se aqui fica melhor. Ah, sim. Marco Milani em cima, aqui o Severino. Aqui estão, deixa eu justificar aqui, uma pessoa que é da editora Allan Kardec, aqui também. Aqui está o Gerciel, de camisa branca, que é da diretoria da USE, meu grande amigo, o Gerciel Silva. Esse é Gesiel. Não confunda Gerciel com Gesiel. São duas grandes estrelas, dois grandes amigos. Mas esse aqui é o escritor Gesiel Andrade, que agora está morando em Campinas, ele estava em Vinhedo, ele tem muitas obras publicadas. Eu o conhecia, como eu dizia, de trocar correspondências, e ler e revisar livros dele, que, a bem da verdade, a gente fazia muito pouco como revisor, porque o livro do Gesiel sempre muito bem escrito, preparado. Esse, por exemplo, Espiritismo e Experiências de Quase Morte. Tá? Veja, novinho, é coisa nova, que eu nem li ainda. Vamos ler. Mas esse aqui é um do Gesiel que eu estou sempre usando nos meus estudos de mediunidade. É um apanhado do Livro dos Médiuns, que ele fez na forma de perguntas e respostas, fez na forma de tópicos. Ah lá, o progresso do Espiritismo com as evocações dos espíritos. Então ele vai pensando Revista Espírita, Livro dos Médiuns, a teoria das manifestações, ele vai da obsessão, os médiuns, os tipos de médiuns,
Depois, o perispírito e o espírito, tudo isso que tem tanto a ver com o estudo da mediunidade. Depois, na forma de perguntas, ele traz várias questões que Kardec dirigiu aos espíritos. Olha lá, você pode fazer uma reunião espírita para orar em benefício de uma pessoa que está doente? Aí tem a explicação kardeciana. Olha lá, por que alguns espíritos que se comunicam nas sessões espíritas dizem que estão doentes ou que sentem dor em alguma parte do corpo, que na verdade não é no corpo, mas é no perispírito? Allan Kardec responde, está aqui. Então ninguém perde em estudar aqui com os livros de Gesiel Andrade, é um escritor sério. Agora virou amigo mesmo. Antes a gente se admirava à distância. Agora eu conheci o Gesiel, ele me conheceu, e agora ele quer que eu ajude ele nos seus projetos de divulgação doutrinária pelo Instagram. Aí eu falei para ele também do nosso projeto aqui no YouTube. Já estamos trocando figurinha. Então, tudo isso é proporcionado quando a gente está em contato com o movimento espírita. Também o Severino, que está aí na foto de baixo, no canto à direita, abaixo do Marco Milani, ele também veio com novos livros, está sempre produzindo. Esse não é o mais novo dele, mas é um dos que eu tenho aqui. Jesus, o Messias das Nações. Severino é um estudioso, tem uma cadeira lá na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde ele tem lá, é titular da cadeira Ciência das Religiões, viaja muito a Israel e todos os lugares santos. Ele sempre foi uma espécie de guia das excursões promovidas pela nossa RW Turismo. Aliás, tem uma nota aqui também triste. A Márcia Valente, uma das sócias e diretoras da RW Turismo, há um mês atrás, eu fiquei sabendo, desencarnou. Ficou a Wanda Guerreiro, que estava com a saúde mais debilitada, mas a Wanda está forte. E a Márcia, que nem suspeitava, penso eu, né? Teve um mal súbito, desencarnou. Eu lembro com muito carinho da Márcia, porque na nossa viagem à Terra Santa, em 2013, ela me ajudou. Do Rubens, está precisando de equipamento, fita, mina e DV, me ajudou a comprar, porque eu não tinha dinheiro suficiente. Nas viagens estava sempre do meu lado, me ajudando a fazer as reportagens, né? Muito obrigado, Márcia, uma grande incentivadora desse trabalho. Agora, Márcia, no mundo espiritual, receba meu abraço, meu carinho. Também de outra nota de saudade, mas aí é de conhecimento de todos. Quem é que não acompanhou na mídia nessa semana a desencarnação de José Paiva Neto? O líder religioso da LBV, a Legião Brasileira, Legião da Boa Vontade. José Paiva Neto, radialista, jornalista, escritor de dezenas de livros traduzidos para vários idiomas, com também participação nos jornais do país, foi radialista, né, e jornalista. José de Paiva Neto foi o pupilo de Alziro Zarur na LBV, a Legião da Boa Vontade. Em 79, quando Alziro aposentou, assumiu José Paiva Neto. E ele ficou esses 46 anos à frente da LBV, vindo a desencarnar, que é uma palavra nossa espírita, né? Que é falecer, morrer, o corpo, naturalmente. Agora, no 7 de outubro, no Hospital Cardíaco, no Rio de Janeiro, Procardíaco, no Rio de Janeiro, Botafogo. Ele que já estava com saúde bem debilitada, veio a desencarnar, 7 de outubro, aos 84 anos, isso mesmo.
Ele é de 1941, veio desencarnar em 2025 com uma ficha riquíssima de feitos, de trabalhos na educação, sobretudo. Porque a LBV tem uma proposta de educar a criança, investir tudo nos pequenos, dando a eles já desde pequeninos, as sementes, as noções do bem, da ética, do dever, da fraternidade. Então, as escolas infantis da rede escolar da LBV era uma coisa muito bonita. As crianças usando sempre aquele uniforme, né? Aquele uniforme amarelinho, com o Paiva Neto, com as suas crianças. A Legião da Boa Vontade tinha aquele escudo ali azul. Era e é, que alguém vai manter aí acesa a chama da LBV, tem a sua proposta calcada em Jesus, mas um Jesus ecumênico que é apresentado para todas as religiões. Aí a grande virtude da LBV, a LBV ela transita com todos os credos. Então eu me lembro que havia, e há ainda um evento que a LBV promove, em que todas as religiões são convidadas a participar. Como espírita, representando a URSS, eu já participei da LBV, em São Paulo. E foi naquela escola, não sei se chama escola, o templo da LBV, na Avenida Rio Branco, ali no Campos Elíseos, tá? Um pouco perto da praça ali da Concórdia. Não, da Concórdia não. Olha, você vem vindo pela Rio Branco, no sentido aí do Bom Retiro, da rodoviária, você do lado direito, você vai ver a Praça Princesa Isabel, um pouco para frente da Praça Princesa Isabel, do lado direito. É um prédio enorme, lá dentro você vê estudando com binóculos, vendo a comunidade dos macacos, como é que era ali na região da Tanzânia. Depois, com bananas, ela foi atraindo os macacos, não só os gorilas, mas os chimpanzés também. Começou a se afeiçoar aos animais, perceber neles que eles também tinham a alma. Se você não quiser dizer alma, diga um princípio anímico, princípio inteligente, que é como o Espiritismo demonstra. Estão ainda à beira, no limiar da razão, quase chegando no reino hominal, mas também já apresentam todas aquelas características do espírito, que é a vontade, a inteligência, instinto, sobretudo o instinto. Então ela começou a ver que esses animais já sabiam usar e fazer as próprias ferramentas. Isso não era um atributo só do homem da caverna, o Neandertal. Não. O macaco também ele quebra uma coisa, faz uma ferramenta, usa uma coisa para puxar lá a água do coco, ele dá um jeito. Ele sabe, e também tem sua prole, cuida dela, protege a prole. E ela foi se afeiçoando. Uma macaca, por exemplo, em especial, uma chimpanzé, esqueci o nome dela, Wounded, não sei, era um nome em inglês, que ela resgatou do tráfico de animais, estava ferida, machucada, violentada psicologicamente. Ela cuidou dessa macaca, ela voltou para o seu habitat, ficou ali convivendo com a Jane na floresta. E quando Jane se despediu dela para ir voltar à Europa, para fazer cursos, coisas do tipo, foi emocionante. Diz que foi um abraço, assim, que só faltou chorar, só faltou a macaca chorar e dizer algumas palavras. Então a gente vai olhando isso, aí, mais fotos da Jane. A Jane desencarnou aos 91, então ela disse, olha, não, tem coisas aí no reino animal que já denota uma linha evolutiva desses seres rumo ao reino seguinte, que é o hominal. O Espiritismo já toca nisso. Nós sabemos
que a evolução se faz do átomo ao arcanjo. Então, nossa homenagem a Jane Goodall por esse trabalho. Nosso abraço ao Paiva Neto e todos os legionários, né? Lá da LBV, por seu trabalho belíssimo. Rogo a Deus que não pare. Eu conheci uma companheira nossa no Espiritismo que também militava na LBV, a Silbene Frigeri e seu esposo. Ô, meu pai, será que o nome dele falhou agora? Eu não sei se é Nelson Frigeri, mas ele é um poeta. O Frigeri é um poeta, o esposo da Silbene. Até escreve e publica seus poemas na revista O Reformador. Companheiros nossos na instituição Dias da Cruz, em Campinas. Então, ao casal Frigeri, falando assim, eu não vou errar, né? Meu grande abraço. Sei que vocês também são muito amigos da família da LBV. E agora sim, a gente vem aqui no tema que eu quero conversar com vocês, que é um pouco sobre Allan Kardec, o aniversariante do último 3 de outubro, né? O último 3 de outubro, Kardec, então, marca aí seus 221 anos de nascimento. Ele nasceu em 1804. Ele nasceu em 1804, em Lyon, na França, período em que Napoleão estava já assumindo a coroa de imperador e estava dando um chega para lá na igreja. Então foi um período assim estranho para a França. França sob Napoleão não foi muito calma, não. Tanto que a família do senhor Allan Kardec, que no caso aí é Hippolyte Léon Denisard Riveil, esse menino que nasceu em Lyon e logo percebeu que o pai teve problemas com a polícia de Napoleão, ficou um tempo fora, apareceu anos depois. A mãe, Louise Duhamel, uma professora católica, era de família católica, logo mudaram para uma cidade próxima, a Lyon, e com 4 anos o menino Denisard já foi estudar lá na Suíça com Pestalozzi, no colégio Yverdon. Eu vou suprimir muito dessa parte, porque nós já falamos disso aqui, mas Kardec, ainda como menino, a gente pode falar Denisard ou Hippolyte, há quem o chamava de Lyon, mas Denisard foi um dos melhores alunos do professor João Henrique Pestalozzi, né? Esse é o nome do professor, que é uma referência nos modelos pedagógicos que ainda hoje se aplicam. Ele foi um aluno brilhante, chegou até a substituir o professor em algumas aulas, em algumas emergências, mas com poucos anos ainda, antes dos 16, ele já estava voltando para a França para morar em Paris, onde ele foi trabalhar. E foi também dar cursos, lecionar e publicar livros que eram contribuição ao ensino público na França. Seja na área de aritmética, gramática, seja na área da pedagogia propriamente, como um plano para a educação pública na França. Então, o professor Rivail, como ele vai ficar conhecido na França e mesmo na Europa, ele se destaca como um professor e um homem de ciência. Era membro da Academia de Arras, era também diretor do Instituto Riveil, que ele fundou com a ajuda do tio, mas depois o tio se endividou no jogo, nos cassinos, e ele teve que devolver o Instituto, porque aí o tio já fez negócios, pagou dívidas, e ele voltou a lecionar em casa, junto com a mulher, porque ele se casou com a Amélie Gabrielle Boudet, ainda nos anos 40, né? 42.
Eu não me lembro, agora eu não lembro. Mas ele casou com a Meli, que era também professora, miniaturista, uma mulher de muitos predicados, educada, e vai ser uma grande companheira de Allan Kardec. Mas hoje eu vou deixar esses aspectos históricos para trás e vou me deter num aspecto que mais nos chama atenção hoje. É o Alto de Fé de Barcelona. Meus amigos, até a vinheta hoje está enroscando, hein? Mas não é isso que vai tirar a nossa alegria e nem a nossa disposição de trabalhar. Não, de jeito nenhum. Então, continuando com o nosso assunto. O Auto de Fé, a gente deu uma sapeada aí na Revista Espírita de 1861, vocês vão ver que logo depois desse evento, que foi em 9 de outubro de 61, em novembro, Allan Kardec já escreve ou recebe uma carta assinada lá por um companheiro da Espanha, o Maurice Lachatre, que era um francês que tinha se transferido para a Espanha, escritor também, e ele manda um envelope com algumas chamuscas dos livros queimados dentro da carta. Mas logo depois também vem um espírito e dita uma mensagem. Ele era um antigo padre, chamava-se Domingos, não lembro o sobrenome, mas esse antigo bispo da época do século XVI, XVII, ele disse que aquele não foi gratuito. Era preciso que alguns espíritos encarnados levassem uma sacudidela muito forte, porque a igreja continuava, a despeito do Tribunal do Santo Ofício, da Santa Inquisição, ainda continuava muito intolerante, principalmente na Espanha, hein? A Espanha sempre foi muito intolerante. E lá na Praça de Barcelona, a Esplanada de Barcelona, onde tem uma igreja muito grande, ali se faziam os ofícios religiosos da igreja espanhola. Era uma corte religiosa, mas que também fazia justiça, queimava os médiuns, queimava os bruxos. E quando os livros que Allan Kardec estava enviando para o seu amigo Lachatre, na França, a pedido de um outro espírita já dedicado, José Fernandes Colavida, os espíritas precisam conhecer um pouco mais dele. O espiritismo estava começando a ganhar forças, sementinhas estavam já crescendo dentro do solo espanhol. E foi então que o bispo de Barcelona, Antônio Paulo e Termens, esse era o nome dele, eu coloco aí nos comentários o nome certinho. Ele viu que na alfândega tinha muitos livros chegando, e entre eles estava o Livro dos Espíritos, eram pacotes, Livro dos Médiuns, Revista Espírita, o que é o Espiritismo, e ele interceptou
Ora, quem pode fazer isso seria o governo espanhol, a alfândega, mas as taxas tinham sido recolhidas. Allan Kardec tentou argumentar. Por que os livros foram barrados? Mande-os de volta para mim. Mas não. O bispo ainda fez questão de levar esses livros para a praça, lá na esplanada, organizar um auto de fé, porque era como eles faziam na época da Idade Média. Vai o escrivão para fazer a ata, vai o bispo com uma tocha na mão, um crucifixo no outro. Os secretários da Receita, lá da alfândega, foram lá para montar a fogueira, alimentar o fogo, e os pedestres foram atraídos por aquela fogueira. Ué, o que está acontecendo ali? Fazendo uma grande fogueira de São João? Que não era de São João. Aí viram os livros sendo atirados. Muitos dos transeuntes ali gritaram, fizeram protesto. Abaixo a Inquisição. É aquela coisa mesmo. Isso, a Idade Média já passou. Mas não. O padre leu lá o documento e os livros foram sendo atirados, as labaredas foram consumindo os livros. Isso é mostrado no filme de Allan Kardec. Representar junto à corte da França, junto à rainha Isabel II da Espanha. Mas, à medida que os espíritos foram escrevendo sobre o fato, ele foi se acalmando. E há uma informação lá que vem de um dos espíritos que dita uma mensagem na sociedade espírita parisiense de que aquilo havia sido, de alguma forma, orquestrado pelo alto. Deus escreve certo por linhas tortas. Então, se aquilo estava em vias de ocorrer, que daquilo então viesse um bem maior. E veio. Porque o bispo Dom Antônio Palaus e Merten, acho que o nome é esse, ele desencarna um ano depois, em 1862. E logo os médiuns falaram, puxa, vamos evocar o espírito. Mas não foi preciso nem evocar. O bispo se apresentou na reunião lá da Sociedade Espírita Parisiense. Se não me engano, a edição está na edição de agosto. E depois, novembro, virá mais uma. Nessa de agosto, o Espírito se apresenta e diz, olha, peço que orem por mim. E a mensagem dele é bonita. Auxiliado por vosso chefe espiritual, pude vir ensinar-vos com o meu exemplo e vos dizer, não repilais nenhuma das ideias anunciadas, porque um dia durará e pesará, como um século. Pesará como um século. Essas ideias amontoadas serão como clamarão como a voz de um anjo. Caim, que fizeste de teu irmão? Que fizeste de nosso poder, que devia consolar e elevar a humanidade? Esse é o bispo Antônio Palaus escrevendo. O homem que voluntariamente vive cego e surdo de espírito, como outros o são do corpo, sofrerá, expiará e renascerá para recomeçar o labor intelectual que a sua preguiça e seu orgulho o levaram a evitar. E essa voz terrível me disse, queimaste as ideias e as ideias te queimarão. Orai por mim, orai, porque é agradável a Deus a prece que lhe é dirigida pelo perseguido em benefício do perseguidor. E assina, aquele que foi bispo e que não passa de um penitente. Dom Antônio Palau e Merten, está na Revista Espírita, agosto de 1862.
Então, Kardec, então, não refutou o pedido de prece, pediu que todos orássemos mesmo, que perdoassem, como ele já havia perdoado ao bispo, porque ele errou, no entanto, ele já estava espiando, e além do que, ele não se furtou a dar essa mensagem, para que outros não caíssem no mesmo erro. Além disso, ele prestava um grande bem ao Espiritismo, porque com aquele ato o Espiritismo despertou interesse e mais curiosidade nas pessoas de conhecer a doutrina. E a Espanha, para vocês terem uma ideia, hoje é um grande polo de difusão do Espiritismo. Em Barcelona mesmo tem um casal lá que eles têm até um programa na rede Espiritismo Play da Mansão do Caminho. Eu acho que é de segunda ou terça, eles estudam juntos o Livro dos Espíritos em espanhol e passa para a gente. De segunda-feira a gente assiste. É um casal que eu conheci muito dedicado. Eu conheci espíritas também de Barcelona que me pediram a cópia da música do Divaldo, que eles iam fazer uma tradução em espanhol. E fizeram. Eu escrevi parte da música e a música veio em espanhol para eles. E quando eu estava no Congresso de Portugal, eu reencontrei a Jane, não lembro o sobrenome dela, mas ela falou, aqui meu coral, nós vamos cantar junto. E nós cantamos juntos. Então, paciência, quando as coisas não dão certo, a gente não pode brigar, não. A gente faz o que dá, né? A gente faz o que dá. Então, para despedir de hoje, de vocês, vamos cantar Pela Paz de novo. E para a paz e pela paz, mais uma vez. Vamos lá? A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Sou feliz, faço bem ao meu irmão. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de lutar. Paz pela paz, o mundo novo. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de amar. Tchau!